Pela primeira vez na vida, eu mexi em algo muito interessante. O caderno que o Mário Quintana tinha deixado sobre a mesa quando faleceu. E ele escrevia à mão. Pela primeira vez, não é proibido fazer isso, eu folheei o caderno. Quando eu olhei, eu li o que Mário Quintana tinha escrito para o epitáfio dele, que aliás é o que está no túmulo dele. E quando eu li aquilo, eu quase caí de costas, porque Mário Quintana escolheu para o túmulo dele, como epitáfio, ali estava escrito a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. É óbvio que ele não copiou de mim. Sobre ele, que tem o mesmo nome que eu inicial, dizia dos Mários o melhor. E é claro que Mário Quintana, apenas a gente teve uma inspiração assemelhada. E uma coisa curiosa nessa inspiração é que ele mandou escrever algo no túmulo dele que parece piada e não é. É uma das coisas mais fundas que vem junto com o faça por merecer. Ele mandou escrever no túmulo dele, e lá está. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na honestidade que praticou, na religiosidade que sonhou, na sexualidade que assumiu, na fraternidade que edificou, na liberdade que degustou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, no dia que eu me for, eu me vou. E você também. Eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento, só tem um jeito de ficar. Ficar nos outros. Nessa hora, quero lembrar uma coisa. Morrer é ser esquecido. Claro que há pessoas que não são lembradas e nem devem porque foram malévolas. Há outras que não deveriam ter existido porque não nos fariam falta. Mas tem gente que nos faz uma falta imensa. Às vezes você vai para um almoço, para uma conversa, aquela pessoa que não foi porque já não vive, faz uma falta imensa. E outros não vão e nos dão uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Mário Quintana, eu não estou aqui. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego antigo o verbo para morrer e para esquecer tem uma aproximação, que é letos, da onde vem letal. Porque você morre quando é esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima de saudade, cheirar uma roupa que você deixou, sentir o aroma de uma comida que você fazia, rir de algo que aconteceu contigo que foi engraçado, assoviar uma música que você assoviava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai no dia 2 de novembro, nos países que comemoram o dia de finados, e você passa por um túmulo, não tem flor, está acabado, está descuidado, aí morreu. Não por causa do túmulo, por causa do esquecimento. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, der risada por algo, ter saudade, querer que você estivesse junto, guardar uma receita que você deixou, pegar algo que você tinha contigo, você continua vivo ou vivo. Claro, porque essa pessoa faz falta. E no dia que eu me for, eu quero fazer falta. Eu quero que diga assim, o Cortella faz falta. Só que só tem um jeito de fazer falta. E eu já escrevi sobre isso e digo sempre. O único jeito de fazer falta é as pessoas se levarem para dentro delas. Você precisa ser levada para dentro. Você precisa ser importada. A única maneira de fazer falta é ser alguém importante. Cuidado, não confunda importante com famoso. A fama passa, a importância fica. Quanta gente na nossa vida é famosa, mas não é importante. E quanta gente é importante e não é famosa. Alguém que te ajudou, alguém que te cuidou, alguém que te acarinhou, alguém que te protegeu, alguém que contigo partilhou. Absolutamente importante. Vai embora contigo enquanto você for. Mas não é famosa. E eu, Cortella, às vezes sou famoso. A fama passa. Há momentos em que
as pessoas falam porque eu apareci em algum programa de TV, ou lancei alguma coisa, ou fiz uma palestra, ou tem fake news, ou tem coisas verdadeiras que não são fake, mas são news. Daqui uma semana, um mês, 2 anos, vai embora. A fama passa. Claro, muita gente é importante e não é famosa. Enquanto nós estamos aqui agora, por exemplo, tem alguém no hospital aqui perto, uma auxiliar de enfermagem, tirando escaras de alguém que está em coma 3, 4 meses, que não é conhecida, mas é absolutamente importante. Aquela pessoa que está sendo cuidada nem sabe que está sendo cuidada. Quantas pessoas agora à noite, enquanto nós estamos, por exemplo, nessa reflexão, estão cuidando dos nossos, cuidando das nossas coisas? Claro. São pessoas que são importantes, não são famosas. A fama passa. Claro que tem gente que é importante e famoso. Jesus de Nazaré, Sócrates, Siddhartha Gautama, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Tanto faz se você é cristão ou não, católico ou não, mas a mulher disse uma frase um dia, ela não é incontroversa, mas ela disse uma frase um dia que é complicada. Disse um dia a Madre Teresa: difícil é amar o próximo, amar quem está longe é fácil. Difícil é amar o próximo, amar quem está longe é fácil. Ter pena de alguém que lá na Nigéria é atingido pelo fundamentalismo, ficar traumatizado porque alguém foi atingido por um terremoto, um furacão, claro. Mas dura amar o próximo, é o que está na tua rua, na tua praça, na tua casa, na tua cidade. Há pessoas que são importantes e famosas. Martinho Lutero, Sócrates, Nelson Mandela. Homens e mulheres que têm uma fama, mas que foram importantes. Aliás, são pessoas afamadas. E há outras que são difamadas. Pessoas que na história, que se não existissem, falta alguma fariam. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e outros tantos que a gente pode nomear a escolha atual ou futura. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina, eu só consigo ficar se eu for levado para dentro, se eu for importante. Mas das várias pessoas que viveram esse campo da literatura e a qual eu tive acesso, uma das mais encantadoras que eu conheci foi meu colega, aliás, o contrário, eu fui colega dele na PUC São Paulo durante muitos anos, um homem genial, nascido na cidade de Sorocaba, foi professor da Unesp, foi professor da PUC São Paulo, professor Flávio de Jorge. Professor Flávio de Jorge, que faleceu em 2012, um homem genial, que falava 17 idiomas. 17 idiomas, ele dominava 17 idiomas. Ele tinha uma voz tonitruante, ele fumava até quase o final da vida, ele fumava. Ele fumou durante décadas o que alguns de nós fumamos, que era cigarro sem filtro. Se com filtro já é encrencado, imagina sem filtro. E quando apareceu só o cigarro com filtro, ele os cortava, tirava o filtro. E ele dava aula, né, andando e fumando, e a voz dele era grave. Eu conto isso num livro. O professor Flávio de Jorge, ele declamava, para vocês terem uma ideia, a Ilíada e a Odisseia inteira em grego antigo. A Ilíada e a Odisseia, aliás, dos 5 filhos dele, ele ensinou algumas das filhas a declamarem a Ilíada em grego. Com 9 e 10 anos de idade, as filhas declamavam a Ilíada em grego antigo. Uma criança de 9 anos de idade que declama a Ilíada em grego é uma criança absolutamente chata. No entanto, ele conseguiu com elas uma coisa maravilhosa, que elas não fossem chatas, porque elas não usavam a arte para humilhar, mas para encantar. Ele não pedia a elas que declamassem para elas mostrassem o que elas sabiam, mas porque ele queria que elas encantassem. E elas nos encantavam com essa ideia. Portanto, ela usava a arte para produzir beleza, e não humilhação, não diminuição, não soberba, não orgulho tolo. Interessante, porque o professor Flávio de Jorge era um homem que tinha declamações em alto estilo. Ele tem poemas que são até hoje guardados, foram gravados, tem até um conjunto de uma coisa antiga que alguns conhecem, chamado CD, um conjunto de CDs, em que ele declama vários poemas. Vocês o encontram em algumas livrarias ainda. É interessante porque ele declamava Fernando Pessoa como ninguém.
declamava, né, trechos, né, da Odisseia e da Ilíada, e às vezes a declamava inteira. E vez ou outra a gente tinha algumas atividades em comum na PUC São Paulo, e eu tive a ocasião de, em alguns momentos, fazer com ele uma coisa especial. Aos sábados à tarde, vez ou outra, a gente fazia um sarau literofilosófico. Isto é, ele falava de literatura clássica greco-romana e eu falava um pouco de filosofia greco-romana. Era livre, ia quem quisesse. Ficava lotado de gente. O que levaria um ser humano em sã consciência aí no sábado à tarde ver alguém falar de literatura e filosofia greco-romana? Uma única coisa: abrir a cabeça. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu desconheço, aquilo que me renova, aquilo que me coloca numa rota de criatividade, não de esgotamento. E o professor Flávio de Jorge, com aquela voz tonitruante, ele estava um dia na sala declamando a Ilíada. Vocês sabem que a Ilíada é uma obra atribuída a Homero, não há uma autoria certa em forma de poema. Ela é belíssima. Ela tem uma versão para crianças da Ilíada Odisseia. A melhor tradução para crianças que eu já vi é da Ruth Rocha, que tem Ilíada e Odisseia. Se você tiver crianças, você faça isso. Leia para elas. A obra em si, para adultos, ela é um pouco mais sofisticada. Mas para criança, a Ilíada e a Odisseia, na versão feita pela escritora Ruth Rocha, ela é quase imbatível. E é maravilhoso imaginar o quanto que essa literatura percorre o tempo. Vocês sabem que não se tem certeza se Homero existiu. Ainda assim se acredita que talvez fosse um conjunto, né, de escritores que acabou sendo denominado Homero. Também na Bíblia dos judeus, dos cristãos, também existe isso. Não há necessariamente a autoria dos livros. Às vezes se dava um nome genérico e aí ele é que ficava como autor. Pois bem, a Ilíada trata, como sabem, da Guerra de Troia, na sua fase inicial, quando os gregos vão lá buscar Helena e retirá-la, né, dos braços de Paris, né, retirá-la daqueles que a raptaram. A Ilíada trata da morte de Aquiles. A outra obra chama Odisseia, trata da vida de Ulisses. Ora, se a obra trata do Ulisses, por que ela não chama Ulisseia? Porque Ulisses é o nome romano de um grego chamado Odisseu. O nome grego de Ulisses é Odisseu. Ulisses é o nome romanizado. Por isso a obra se chama Odisseia, que conta a história de Ulisses. A Ilíada conta a história de Aquiles. E ela não se chama Aquilíada porque a obra trata daquilo que é a Troia da época e a região, que no antigo termo era chamada de Ilion. Toda aquela região era chamada de Ilion, por isso Ilíada. Eu estou contando isso por uma razão. Vocês sabem que Aquiles morre na Guerra de Troia. E ele morre porque ele é punido pelos deuses. Os deuses punem Aquiles por ele fazer uma coisa inaceitável ainda hoje. Aquiles morre porque ele pratica algo que os deuses não admitem, que é impiedade. Impiedade. Vocês sabem que Aquiles era um semideus grego, filho de uma mortal com um deus. E quando ele nasce, a mãe, todo mundo aqui já leu isso um dia ou já ouviu falar, a mãe é orientada a mergulhar o filho no rio sagrado para que ele fique invulnerável. Isto é, para que ele fique com o corpo fechado, para que ele fique inatingível. E a mãe pega o bebê quando ele nasce, segura pelo calcanhar e enfia no rio sagrado. E ele fica absolutamente blindado, exceto no calcanhar. Porque ela o mergulhou segurando pelo calcanhar e esqueceu depois de dar uma viradinha, né? Esses relatos são maravilhosos. Aquiles morre com a flechada no calcanhar. Aquiles, aliás, ele morre porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles achou que era invulnerável por completo, e ninguém o é. Aquiles achou que era inatingível por completo, e ninguém o é. Por isso Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar, porque achou que não tinha um calcanhar de Aquiles, mas o Aquiles tinha um calcanhar de Aquiles, que era o próprio calcanhar. E a história mostra que os deuses permitiram que os troianos atingissem Aquiles no calcanhar, porque ele praticou a impiedade.
ele matou em combate o filho do rei de Troia, e em vez de entregar o filho para os pais poderem sepultá-lo, chorá-lo, honrá-lo, ele decidiu humilhar os derrotados. Ele amarrou o corpo do filho do rei de Troia numa biga, aquele carro de 2 cavalos, e em vez de entregá-lo à família, para que a família o desse a ele um sepultamento e pudesse pranteá-lo, chorá-lo, ele ficou com o cadáver na frente das muralhas de Troia, arrastando para lá para cá até destruir o cadáver. Impiedade. Uma pessoa ímpia é aquela que vence e humilha, derrota e ofende, ultrapassa e esmaga. Piedade é uma virtude. É a virtude de vencer sem esmagar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem humilhar. Aquiles ensina na Ilíada que não se admite a impiedade. Uma das coisas mais gostosas é imaginar, e eu toco nisso num livro meu que talvez algumas pessoas conheçam, que dá título a essa reflexão, um livro chamado Qual é a Tua Obra? E eu retomo isso num livro mais recente, cujo título é A Sorte Segue a Coragem. Em ambos eu toco nisso que eu vou dizer agora, que é exatamente a importância de nós não esquecermos de uma advertência que algumas religiões fazem. Tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma decisão tua. Essa é uma coisa que você escolhe ter ou não ter. Mas nós não podemos deixar de prestar atenção em algumas coisas que certas religiões anunciam e servem para nós meditarmos. Por exemplo, as três religiões que são baseadas num livro como fonte direta de inspiração, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas três grandes religiões têm uma ideia que é terrível. Ela é terrível não porque é religião, mas porque ela nos leva a pensar. Essas três grandes religiões falam que no dia que nós nos formos, no dia que você se for, no dia que você transitar em julgado, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem as religiões que no dia que você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar: vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que é que fez o que fez? E por que que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez como fez? E por que que deixou de fazer o que devia ter feito? Há pessoas que esperam a hora da partida para pensar nisso. Há outras pessoas que vão pensando nisso durante a vida. Interessante. No entanto, dessas três grandes religiões, uma delas, que é o cristianismo, ela tem um impacto maior nisso, porque ela tem um livro só sobre isso. Para quem já pegou uma Bíblia cristã, o último dos seus livros é um livro sobre o fim dos tempos. É um livro chamado Livro do Apocalipse ou o Livro da Revelação. Esse livro é o 27º da parte do Novo Testamento da Bíblia cristã. Vocês já viram, a Bíblia cristã tem um Antigo Testamento, que é judaico, e um Novo Testamento, que é cristão exclusivamente, que tem 27 livros. O último deles fala do fim dos tempos. O que me preocupa, repito, não é a religião é uma escolha tua. O que me preocupa é uma coisa mais séria. Nesse livro há uma advertência. Segundo os cristãos, está escrito lá no livro do Apocalipse deles, no capítulo 3, versículo 15 e 16. Capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Sabe, gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos. Mais ou menos amigo, mais ou menos casado, mais ou menos ficante. Mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional, mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe, gente morna, que não é quente nem fria, que não cheira nem fede. Gente morna. Morna no casamento, morna na política, morna na empresa, morna na família, morna na religião. Que não é quente nem fria. Gente morna. Já imaginou alguém que passa a vida e a descarta sendo morno? Você gosta de água morna para beber? Água morna para beber dá ânsia de vômito. Cerveja morna. Refrigerante morno.
Comida morna, mate morno, café morno. Às vezes eu chego num lugar como aqui e a pessoa diz, não, toma um café. Eu falo, não, obrigado, não, foi feito na hora. Isso aí, na hora que a mulher levantou às 4 da manhã. Gente morna. Você gosta do morno? O morno é um perigo, não é quente nem frio. Ele é algo que não tem ali a sua identidade, é medíocre. Tá no meio, não é nem isso nem aquilo. Olha só. Você conhece gente morna? Morna na amizade. A pessoa vai apertar a tua mão na hora que vai te cumprimentar, aperta só a pontinha do teu dedo. Você fica aquela minhoca desmilinguida na mão. Na hora de te abraça meio de lado, parece que tá com nojo. A pessoa que faz uma coisa incrível, ela economiza afeto. Esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Morna no casamento. E aí como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na política. E aí como é que tá a discussão sobre o Brasil? Ah, não me meto nessas coisas não quero saber. Morna na religião. Eu conheço gente, por exemplo, que ele vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa pelo tamanho rápido que ela tenha. Ah, vou à missa das 10 que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai pra quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Portanto, cautela. No mundo de mudança e velocidade, é necessário que a gente seja capaz de afastar a mornidade. A mornidade que faz com que a nossa carreira, o nosso negócio, a nossa produtividade, que ela se reduza a algo que é morno. Algumas pessoas aqui com mais idade como eu, quando chegava dezembro, era a época de a gente levar para o pai em casa ou para a mãe o boletim da escola, que era impresso, para ele ver a nota e assinar de volta. Aí o pai pegava, olhava e falava assim, puxa, mas 6 em história, 5,5 em matemática, 5 em português. Ah, pai, deu para passar. Cuidado, isso é mediocridade. Uma coisa interessante é que algumas pessoas elas justificam o modo como tem dificuldade no seu cotidiano, achando que a dificuldade ela é algo imbatível. Já imaginou? Tem uma frase antiga dos romanos que eu gosto muito de lembrar. Os romanos diziam, o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião.